1 Samuel capítulo 25. Samuel havia morrido e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail. Verso 3 diz assim: o seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail. Mulher inteligente e bonita, é o glória. Em outras versões, mulher formosa e sensata. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Amém? Coloque seus olhos no verso 3. Diz assim, olha, seu nome era Nabal. E aqui nesse versículo já vai dar a explicação do que representavam esses nomes. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher Abigail. Abigail quer dizer formosa, sensata. Mas seu marido, que era descendente de Caleb, ou seja, Nabal quer dizer rude. Nabal quer dizer mau. Nabal quer dizer iníquo. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal no Carmelo e cumprimente-no em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse dele. Preste atenção, redobre a sua atenção no verso 7. Olha o que Davi está mandando dizer a Nabal. Davi era aquele que havia sido ungido, que seria o futuro rei sobre esta nação, que seria o futuro rei sobre Israel. Nesse tempo, Saul ainda era vivo. Saul, o rei rejeitado por Deus, era vivo, e Davi estava se escondendo, porque Saul queria matá-lo. Davi estava se escondendo nos desertos, se escondendo da perseguição de Saul. Então ele chega, sabe que existe um homem Nabal que é muito rico, um homem chamado Nabal, que tem uma esposa chamada Abigail, e esse homem Nabal, ele é muito rico. E Davi manda rapazes. Davi manda, em outras versões diz servos, em outras versões diz moços. Davi envia esses rapazes para dizer a Nabal assim, verso 7: sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, nos seja favorável, Nabal, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Davi está mandando, enviando
Davi, o rei, segundo o coração de Deus, está enviando um mensageiro. Diga assim: Davi, o rei, segundo o coração de Deus. Quem é o rei segundo o coração de Deus? Quem é o rei segundo o coração de Deus? Diga: Jesus. Ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, aprovado, recebeu um nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse rei, segundo o coração de Deus, Jesus, envia um mensageiro. Quem é o mensageiro do céu? Quem é aquele que testifica no nosso coração das coisas celestiais? Diga: o Espírito Santo. Aleluia. E ele envia então o seu mensageiro, o Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo a encontrar-se com uma família, a encontrar-se com uma mulher chamada Abigail. E esta mulher representa o quê? Formosura, singeleza, pureza, sabedoria. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Diga: a igreja. Só que quando o mensageiro chega, o Espírito Santo, para falar com a igreja, quando o Espírito Santo chega para falar com a igreja, dizendo assim: o rei segundo o coração de Deus manda eu vir a ti, igreja, para que você compartilhe das suas riquezas. O Espírito Santo, o mensageiro, encontra Abigail, encontra a igreja casada, envolvida com Nabal, com a iniquidade. Uma igreja que se envolveu com a iniquidade. A Bíblia diz aqui, ó, você leu no verso lá em cima, que Nabal significa o quê? Rude, duro. Nabal significa a dureza de coração. Nabal significa aquilo que é rude, aquilo que é duro. Nabal, o nome Nabal significa iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado. E era este homem que estava agora associado, casado, unido com a esposa, com Abigail. A iniquidade casou-se com a igreja. A dureza casou-se com a igreja. Então o rei segundo o coração de Deus, Davi aqui, querido, representa claramente, profeticamente, uma tipologia de Cristo. E a Abigail representa uma igreja que nos moldes do Senhor, uma igreja que aos olhos do Senhor sempre foi pura, uma igreja que aos olhos do Senhor sempre foi santa, uma igreja que aos olhos do Senhor sempre foi formosa. É isso que significa Abigail, sempre foi limpa, cheirosa, mas que no momento ela trocou de marido. O marido da igreja é Jesus. O marido da igreja é Jesus. Ele é o noivo. Só que por um tempo, por um momento, essa igreja, irmãos, ela associou-se, ela casou-se, ela se ligou, ela se envolveu com Nabal. E o rei, segundo o coração de Deus, Davi, chega e fala: olha, vá, mensageiro, vá a esta igreja, por favor. Vá a esta igreja e diga que ela se enriqueceu, que ela cresceu, que ela se fortaleceu, mas que ela precisa repartir os seus despojos,
que ela precisa ser uma igreja segundo o coração do rei. O rei segundo o coração de Deus, querido, manda com que Nabal, manda com que Abigail libere aquilo que ela tinha conquistado. Olha para mim, presta atenção aqui. Sabe por que Deus chega? Sabe por que Davi chega e manda pedir para Nabal? Nabal era um homem muito rico. Ele era um agropecuário, trabalhava na agricultura e pecuária. E ali ele tinha ficado muito rico. E quando Davi chega na região, ele manda um mensageiro dizendo: olha, avisa para Nabal para liberar um pouco de recurso para nós, para mim e para o meu exército que estamos aqui, porque nós estamos famintos. Pede para ele liberar. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde o rei chega, tudo que está em torno pertence a ele. Eu vou repetir para você. Aonde o rei chega, tudo que está em seu redor pertence a ele. Aleluia. Você lembra lá daquela passagem de Lucas, que ministramos aqui há um tempo atrás? Não precisa abrir, anote para depois você conferir. Lucas 19:30. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, ele manda buscar um burrinho, ele manda buscar um jumento, 0 quilômetros. E você fala assim: pastor, logo um burrinho, um jumento. Não tinha um meio de transporte melhor? Irmãos, naquela época não tinha carro. Naquela época não tinha, uma BMW, não tinha uma Mercedes. O meio de transporte eram os animais, era um jumento. E aquele jumento, irmãos, ele era 0 quilômetro. O que isso quer dizer? Nunca ninguém havia montado naquele jumento. E o Senhor disse assim, olha, Lucas 19:30 diz isso: vão ao povoado que está adiante. Ao entrarem, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam para mim. Olha aqui, irmão, presta atenção. Jesus chegou e falou: vocês vão entrar na cidade. Quando entrarem, vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém montou. Desamarrem e tragam para mim. Mas espera aí, talvez os discípulos perguntassem a ele, a Jesus: mas será que o jumento não tem dono? É claro que tem dono, irmão. Mas será que o jumento, não pertence a alguém? Será que nós não vamos ter que comprar, não vamos ter que conversar? E o Senhor falou: desamarre e traga para mim. Se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Você está entendendo isso? Por que aquele jumento, irmãos, passou a ser de Jesus? Porque o Senhor chegou naquele lugar. Quando o Senhor chega em um determinado lugar, irmão, tudo passa a ser dele. Aleluia. Sabe quando nós separamos coisas na nossa vida? Isso aqui é de Deus, isso é para mim, isso é para a igreja, isso é para não sei o quê. Se a gente tem reservas, querido, em relação a Deus, eu quero dizer, Deus ainda não é o Senhor da nossa vida. Porque quando Deus chega na minha vida, quando Deus chega na minha vida e se torna o Senhor da minha vida, tudo pertence a Ele. Por isso que Ele chegou e falou aos seus discípulos: vão, entrem na cidade, peguem o jumento, tragam para mim. Mas meu Senhor, se alguém perguntar, se o dono vier correndo dizendo: olha, peraí, o que vocês estão fazendo? Esse jumento é meu, não toquem nele. Vocês digam: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, precisa dele. E imediatamente essa pessoa vai entender o que está acontecendo e vai permitir com que vocês tragam esse jumento. Quando o Senhor, querido, chega em um lugar, tudo ali se torna dele. Todos os lugares em que ainda temos reservas em relação ao que dar a Deus e ao que não dar a Deus, que entregar a Deus, que não entregar a Deus,
quer dizer que Deus não tem o governo naquele lugar, que Deus não tem senhorio naquele lugar. Porque se Deus chegou na minha vida, se Deus chegou na minha casa, se Deus ali passou, se Deus ali habitou, pronto, Ele é o governo, tudo é dele. Por isso que aqui o rei, segundo o coração de Deus, voltando lá para 1 Samuel 25, Davi chega e diz assim: olha, manda um mensageiro, vai lá e diga para Nabal e Abigail que eu preciso de recursos. E aí, irmãos, quando o Espírito Santo sai, quando o mensageiro sai, ele vai até aquele lugar e Abigail não está ali, Abigail não vê o mensageiro chegando. Diga assim: Abigail é uma igreja que, embora formosa, é distraída. Abigail é uma igreja que, embora formosa, que embora sensata, ela é distraída. Ela não viu o mensageiro chegar. Quando o mensageiro chega, encontra o marido dela, que é Nabal. Nabal significa rude. Nabal significa iníquo. E diz a palavra assim: eu vou continuar com você. Irmão, eu já estou ministrando, tá? Não precisa ficar preocupado. Segunda Reis, continuando no capítulo 9, capítulo 25, verso 9. 1 Samuel 25, continuando, verso 9, diz assim: os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão, minha água, a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los aos homens que vêm, não se sabe de onde? Olha a resposta de Nabal, irmão. Porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, a carne do meu gado, que eu mesmo abati para os meus tosquiadores, e dar a homens que vêm, não se sabe de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Escuta, querido, verso 13. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos, olha o 14, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. Olha o 15, no entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Olha o 16, dia e noite, eles eram como uma muralha em nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Você entendeu isso? Olha o verso 16, dia e noite, aquele rei, segundo o coração de Deus, ele era como uma muralha em nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Aleluia. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue
conversar com ele. Querido, você está entendendo o que está acontecendo aqui? O enviado do rei, o Espírito Santo, chega para conversar com a igreja. Só que a igreja está distraída com seus afazeres e não consegue ouvir a sua voz. Quem recebe o Espírito Santo é o pseudo marido, é Nabal, e que pega e insulta o Espírito Santo de Deus, expulsa o Espírito Santo dizendo: não tenho nada contigo, tudo que temos foi pelo nosso trabalho, pelo nosso labor, pelo nosso suor, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelos nossos diplomas, pelos nossos cursos. Não temos nada contigo, ó Espírito Santo, não daremos nada a você. E o mensageiro volta. Volta para quem? Para o rei, segundo o coração de Deus. Estão entendendo? E quando o rei recebe a notícia, querido, presta atenção. Quando o rei recebe a notícia, quando chega o mensageiro e diz: olha, essa é a resposta da igreja, essa é a resposta de Nabal. O rei coloca a sua espada na cintura, prepara 400 homens de guerra, 200 ficam tomando conta das bagagens, e 400 homens de guerra rompem em batalha, diga assim, contra Nabal. O texto mais à frente vai dizer assim, ó, que Davi diz assim: que os céus me perdoem, que os céus entendam que até o final do dia um único homem da linhagem de Nabal permanecer vivo. Sabe o que isso significa, querido? Juízo vindo da parte do céu, vindo da parte de Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda. Nesse momento, em toda essa situação no mundo espiritual, em toda essa arquitetura profética que está acontecendo aqui, em toda essa conjuntura que se formou nesse tempo, agora os céus estão se levantando para vir em juízo. Só que existe uma geração. Aqui diz que um moço, e é aqui que eu quero chegar com você. Aqui diz que um moço, um servo, um menino corre para aquela mulher que é a figura da igreja, corre para Abigail, balança ela e diz: ei, minha senhora, pelo amor de Deus, acorda. Rebacastomi andahai. Acorda, ei, igreja, acorda. Aquele menino chega e diz: ei, minha senhora Abigail, pelo amor de Deus, acorda. E ela diz: pois não, meu filho, pois não, meu servo. Por que você está tão desesperado? O rei segundo o coração de Deus enviou o seu mensageiro para que viesse a nós, para que nós pudéssemos dar a ele das nossas riquezas, dos nossos bens, para que nós pudéssemos dar a ele a nossa vida, para que nós pudéssemos voltar a nossa atenção para ele. Ei, minha senhora, aquele rei segundo o coração de Deus veio a nós para nos dar uma oportunidade de estarmos com ele na obra da redenção. Ei, aquele rei segundo o coração de Deus enviou um mensageiro para dar a nós a oportunidade de, junto com eles, estabelecermos o reino dele. Sabe o que ele estava dizendo? Abigail, minha senhora, ele era um servo, irmão. Ele era um servo. Isso fala de alguém ainda novo. Isso fala de uma geração que está se levantando, irmãos. Chega, ei, Abigail, ele está acordando a igreja dizendo assim: aquele homem, por enquanto, ele é só ungido, por enquanto ele não tomou posse, mas esse homem, ele vai ser o futuro rei.
Esse homem é Davi, e ele vai governar sobre todo Israel. E ele está vindo a nós, nos dando uma oportunidade de, quando ele governar, nós possamos estar sentados juntamente com ele. Aleluia. Pelo amor de Deus, minha senhora, ele mandou o seu mensageiro. O mensageiro veio, o Espírito Santo veio. Aquele que hoje é casado com a senhora Nabal, a incredulidade, a dureza de coração, a iniquidade, o pecado, disse ao Espírito Santo: vai embora, você nada tem aqui. E eu quero te dizer, minha senhora, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Sabe por que é aqui que eu entro, irmãos? É aqui que eu entro com você. Essa geração, irmãos, desse menino, ele conhecia duas coisas. Ele conhecia duas coisas que nós não conhecemos. Ele conhecia duas coisas que nós até que conhecemos, mas fingimos não saber. Ele conhecia o favor de Deus, porque ele vai dizer para aquela mulher: minha senhora. Ele vai balançar aquela mulher: minha senhora, por favor, preste atenção que eu vou te falar. A riqueza do nosso Senhor, a tua riqueza, minha senhora, e a riqueza de Nabal é por causa dele. A riqueza de que vocês têm não é pelos seus servos, não é pelo número de empregados, não é pelas suas terras. É porque quando os seus rebanhos saem para o campo, milhares e milhares de ovelhas, quem protege as suas ovelhas no campo é Davi com os seus homens. Sabe o que o Senhor está dizendo à igreja? A sua riqueza, o seu crescimento, o seu nome, a sua autoridade não vem de vós, vem de mim, vem do Senhor, o Rei, segundo o coração de Deus. Aleluia. Aquele menino, está escrito aí, irmão, lê aí que está escrito aí. Ele chacoalhou aquela mulher e falou: olha, os nossos homens, quando saem para lá, as milhares de ovelhas que a senhora tem, igreja, as milhares de ovelhas que a senhora tem, Abigail, as milhares de ovelhas que Nabal acha que é o dono, que a iniquidade acha que é o dono, que o pecado acha que é o dono, essas milhares de ovelhas, quando elas descem para o deserto, os homens de Davi são como uma muralha ao nosso redor. O Espírito de Deus, o Rei segundo o coração de Deus, Davi, ele faz uma muralha ao nosso redor. E lá no deserto, eu quero dizer, eles nos protegem, eles nos abençoam, nada nos falta, ninguém toca em nós, porque o Rei segundo o coração de Deus está nos protegendo. Tudo que temos, querido, pertence a Ele. Tudo que temos está nas mãos dEle. Tudo que somos é dEle. Aleluia, aleluia. E precisamos entender disso. E aquela mulher fica assim, e o servo está lá, desesperado, chorando, dizendo: por favor, minha senhora, faça alguma coisa. Escuta o que eu vou falar para você. É aqui que nós entramos, querido. Nós somos esse servo. Nós somos essa geração que está acordando a igreja e dizendo: igreja, por favor, volte a olhar para o Rei. Igreja, por favor, volte a corresponder ao Rei. Igreja, por favor, Abigail, teu marido não é Nabal, teu marido não é o pecado, teu marido não é a iniquidade, teu marido é o Rei segundo o coração de Deus. Nós somos essa geração balançando a igreja, dizendo: acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Só que essa geração entende duas coisas: do favor de Deus, porque diz para Abigail: tudo que nós temos, a riqueza dessa nação, a riqueza desse país, tudo que um dia conseguimos, todas as promessas que um dia foram nossas dessa nação, que seríamos o maior celeiro de missionários do mundo, que seríamos uma das nações mais poderosas do mundo, Brasil, que seríamos a maior nação cristã evangélica do mundo, tudo isso está nas mãos dele. Essa geração, esse menino está falando para a igreja: olha,
ele conhece de favor de Deus, dizendo, é o Senhor que nos protege. Só que também, irmãos, ele conhece o que nós conhecemos e muitas vezes ignoramos. Essa geração conhece o juízo de Deus. Ele vai chegar para aquela mulher e vai falar assim, ó, por favor, igreja. Vai dizer, por favor, minha senhora, eu conheço o rei. E ele era como uma muralha de proteção em nosso favor. Foi ele quem nos protegeu, é ele quem nos enriquece. Porém, essas horas, se eu conheço o rei, se eu conheço Davi, ele está marchando contra nós. A igreja, irmãos, displicente, não conhecia o rei. A iniquidade não conhecia o rei. Mas uma geração que está se levantando, antenada com o que Deus está fazendo, conhece o rei. E essa geração que está acordando a igreja. E essa geração disse assim, olha, preste atenção, minha senhora, se eu conheço Davi, a essas horas, ele está vindo contra nós, e não vai sobrar nada nesse lugar. Ou nós vamos corresponder a ele, ou nós vamos nos prostrar a ele, ou nós nos voltemos para ele, nós vamos nos voltar a ele. Mas não vai sobrar nada aqui. Não vai sobrar nada aqui. É onde nós negligenciamos, irmãos. É onde que nós pensamos, querido, que servir ao Senhor nós recebemos tudo de bom que Ele tem. Mas a justiça de Deus, ela foi negligenciada. E eu vou dizer para você, Davi já marchava com 400 homens de guerra. Ele era o general com sua espada desembainhada. E ele no caminho faz um juramento. Ele disse que o Senhor me perdoe, mas nenhum homem da casa de Nabal ficará vivo até o final do dia. Você está entendendo, irmão? E aquela geração está sacudindo a igreja. Por favor, minha senhora, por favor, faça alguma coisa. E diz o texto que Abigail chega e fala, traga um jumento depressa. Traz um jumento aqui depressa. Vai lá, rápido, traz um jumento depressa. Lembra daquele jumento lá, irmãos? Lembra do jumento que o Senhor pediu? Aqui ele está sendo liberado novamente, querido. Tudo que está na sua mão. E eu não estou falando de dinheiro para aqueles que são mais munheca. Eu estou falando, querido, do seu tempo, do seu coração, da sua vida. Eu estou falando do seu hobby. Eu estou falando dos seus prazeres. Eu estou falando de tudo que você tem. Você vai ter que dar a Ele, irmão. Sabe, Ele liberou, lembra daquele jumento? Manda trazer, traga o jumento. Ele pertence a mim. Agora de novo, ela vai lá, pega o jumento e começa a coloca vestes, e coloca alimento, e coloca suprimento, e enche aquele jumento. Diz assim a palavra de Deus, verso 18: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensados, e carregou um jumento. Irmãos, cada coisa aqui tem um simbolismo. Cada coisa aqui, cada elemento desse representa algo profético. Nós não temos tempo para falar disso essa noite, mas eu quero dizer para você, irmãos, a palavra está nos desafiando. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu vou seguir vocês. Vocês vão na frente, eu estou enviando vocês. Geração profética, eu estou enviando vocês. Geração profética, eu estou enviando vocês. Geração com entendimento, geração com gana, geração com fome, eu estou enviando vocês. Irmãos, alguém precisa ser enviado, irmãos. Alguém precisa fazer alguma coisa, irmãos. E existe uma geração sedenta,
Existe uma geração sedenta. Enquanto existe uma geração que dorme, existe uma geração sedenta. Enquanto existe uma geração que está pensando e calculando, tem outra geração faminta, querendo fazer algo para Deus. E esse é o tempo dessa geração. Esse é o tempo de uma geração faminta, irmãos. O tempo daqueles que querem fazer algo para o Senhor. A igreja diz assim: olha, vocês têm a revelação, e por causa disso vocês podem ir à frente. Vão, e eu vou atrás. A igreja está dizendo: eu vou atrás, eu vou dar cobertura para vocês. Eu vou gerar a paternidade, eu vou exercer a paternidade. Eu vou junto com vocês, vocês vão à frente e eu vou junto. Uma geração, querida, que tinha os olhos dentro, da igreja e os olhos fora. Uma geração que conhece a igreja, conhece o pecado e conhece o rei segundo o coração de Deus. Uma geração que sabe que o que tem que fazer tem que ser feito depressa. Essa é a tônica dessa noite. Uma geração que sabe que o que deve ser feito tem que ser feito depressa. Não há mais tempo, irmãos. A nossa nação, eu quero dizer para você, não estou fazendo aqui terror na sua vida, mas eu quero dizer para você, esse país, essa nação está sob juízo dos céus. E eu quero dizer para você, o que tem que ser feito depressa. Abigail ouviu, a igreja ouviu, aceitou a palavra da geração profética e diz: vamos, façamos depressa. E ela saiu. Verso 20: enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela o encontrou. Olha que lindo, irmão, a figura da igreja, a figura de Abigail. Abigail é o quê? Sensata e limpa. A palavra Abigail significa pura. Ela saiu e encontrou Davi, que vinha rilhando os seus dentes, que vinha contra Nabal. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Olha o verso 22: que Deus me castigue e faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Deus é amor, irmãos, mas também Ele é justo juiz. Também Ele é fogo que consome. Também Ele é lei. Verso 23: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do seu jumento e prostrou-se perante a Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Aleluia, 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 aleluia. A culpa é toda nossa, Senhor. A culpa é toda nossa, Senhor. Ela estava dizendo: meu Senhor, eu fui displicente. Quando o teu enviado chegou, quando o Espírito Santo veio nos acordar, eu não vi. Quando o teu Espírito veio nos trazer a tua direção, foi o pecado, foi Nabal, foi o homem que eu me aproximei, que eu me ajuntei com ele, que recebeu o teu enviado, que recebeu o teu Espírito e o colocou para fora. A culpa é toda minha, meu Senhor. Olha a sabedoria, irmãos, olha a singeleza, olha a formosura dessa igreja. Ela caiu aos seus pés. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, quantos de nós temos caído aos pés do Senhor? Quantos de nós temos gerado lágrimas de arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa frieza diante do Senhor? Quantos de nós estamos dispostos a passar uma noite em oração, em passar uma noite em intercessão, em buscá-lo por aquilo que Ele é, em clamar pelo nosso país, em clamar pelas nações, em clamar pela nossa família, em clamar pela nossa cidade, em ser verdadeira igreja, dizendo: meu Pai, meu Senhor, a culpa é nossa, Deus. Se há juízo,
que vem sobre a nossa nação. A culpa é nossa, Deus. A culpa é nossa, Deus. A culpa é nossa, Deus. Que não fizemos o que deveria ser feito. Que ainda assim, com todos os alertas, não acordamos, não respondemos. Essa mulher, ela se jogou, ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Por favor, meu Deus, não venha com juízo. Por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Meu Senhor, não dê atenção. Aquele homem iníquo, Nabal, ele é insensato, conforme significa o seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi o teu mensageiro que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal seja castigado como Nabal. Olha o verso 28. Olha a súplica da igreja. Esquece, verso 28 diz: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Irmãos, essa é uma igreja pedindo perdão. Essa é uma igreja que está suplicando. Ela não está suplicando de pé, ela está suplicando de joelhos. Ela não está suplicando sorrindo, ela está suplicando com lágrimas. Ela está dizendo: meu Deus, eu te suplico, esquece a ofensa que eu, a tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Aquela mulher reconhecia ele, irmão, como rei, e dizia: o Senhor fará um reino duradouro para ti. Essa é a palavra do próprio Deus para a dinastia de Davi, para as dinastias do Messias. O teu reino jamais terá fim. Verso 32. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Aleluia. Olha que lindo. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas mãos. Verso 35. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Eu ouvi a tua súplica e vou atender o seu pedido. Vou recolher o juízo contra a tua casa. Está entendendo, irmão? Olha só, verso 38. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com seu rosto em terra e disse: aqui está a tua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Está entendendo, irmãos, a igreja? Então aquele homem, a iniquidade, a dureza de coração, ela caiu. Então, irmãos, Nabal, a iniquidade, o pecado, a avareza caiu. O
Senhor o derrubou. E o derrubou por quê, irmãos? Diga: pela intercessão da igreja. E por que a igreja intercedeu? Porque uma geração profética se posicionou. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo uma conexão que acontece para que as coisas no reino do Espírito se movam? O mensageiro é enviado, o mensageiro não é recebido. É levantado um tempo de juízo, o juízo se levanta. É levantada uma geração profética que se posiciona, que acorda a igreja, que passa a entrar em clamor e súplica. Pelo clamor e súplica da igreja, o próprio Deus abate o pecado da igreja, abate Nabal, a dureza de coração, e traz a igreja de volta. E traz Abigail para casar-se com o seu filho, com o rei, segundo o seu coração. Davi mandou buscar aquela mulher depois que seu marido morreu. E aquela mulher, a igreja, Abigail, sensata, pura, depois de ter se desvinculado de Nabal, do pecado, da imundície, da impureza, da avareza, depois que Nabal morreu, ela se junta ao seu verdadeiro marido. Ela casa-se com o rei segundo o coração de Deus. Irmãos, esse é o tempo, querido. Olha para cá, nós vamos orar. Esse é o tempo que todo esse panorama está montado, está pronto. Este é um tempo, irmãos, que tudo isso que nós falamos aqui nessa noite está em vigência, está acontecendo. E nós ainda estamos no tempo, irmão, o tempo em que aquele rapaz, aquela geração profética, está acordando a igreja. E eu quero dizer para você que se essa geração não conseguir acordar a igreja, certamente o juízo de Deus virá. Não se trata, irmãos, de terrorismo, não se trata de falar que coisas duras ou pesadas, se trata, irmãos, da palavra de Deus, nua e crua, da palavra de Deus verdadeira, da palavra de Deus como ela é. Nós somos essa geração que estamos acordando Abigail. Agora, irmãos, lembre-se disso. Essa geração, ela tem dois entendimentos. O primeiro, ela conhece bem o favor do rei. Ela sabe que o rei, segundo o coração de Deus, é um rei amável, é um rei sincero, é um rei amoroso, é um rei que cuida, é um rei que guarda. Essa geração falou para a igreja, falou para Abigail: olha, tudo que você tem aqui é por causa dele, que lá embaixo se tornou uma muralha a defender as suas ovelhas. Meu Deus, que coisa linda, irmãos. Quero dizer para você que isso me emociona, isso causa algo muito profundo no meu espírito. Mas logo em seguida ele diz: mas ainda assim, Abigail, minha senhora, ainda assim, igreja, eu te digo que por conhecer Davi eu também sei que ele é justo e que a sua espada faz justiça, e que se nós não nos rendemos a ele, ele virá contra nós. E ele já estava vindo. Quando Abigail sai, o encontra no caminho. Quando Abigail vê, desespera, chora, descabela, pula aos seus pés, cai com prantos aos seus pés e diz: meu Senhor, me perdoa, a culpa desse juízo é toda minha. Isso é o que eu e você, irmãos, deveríamos falar essa noite. É por isso que você está aqui. E não é porque o pastor está mandando. Talvez você pense no seu coração: ah, eu não tenho culpa de nada, irmãos.
Então esse é o seu entendimento. Mas nós deveríamos, querido, ajoelhar aos pés do Senhor e falar: a culpa é toda minha. Eu sou igreja, e pelo posicionamento dessa igreja nessa nação, é que estamos vivendo o que estamos vivendo e o que ainda vamos viver. Só que nós podemos fazer alguma coisa, irmãos. Nós podemos ser essa geração que está acordando a igreja. Nós podemos, irmãos, olha aqui para mim, nós podemos fazer dos nossos cultos, querido, uma fonte de graça. Nós podemos fazer dos nossos cultos, irmãos, não mais um culto, não mais uma reunião, não mais um lugar que eu saio de casa com a minha esposa e com meus filhos para ouvir uma palavra, não, irmãos. Mas um lugar onde cada dia que nos reunimos aqui, nós vamos colocar o nosso joelho no chão e clamar por essa cidade, e clamar pelas nossas famílias, e clamar por aquilo que nós como igreja devemos fazer. Sabe, ter a responsabilidade, irmãos, que nós somos essa igreja, que quando o Espírito Santo veio falar, a gente estava dormindo e não viu, não ouviu. E é o tempo, querido, que dessa igreja se arrepender aos pés do Senhor. É o tempo de nós nos levantarmos, irmãos. Nós precisamos ser mais do que noiva. Esse é o tempo da noiva ser exército. Deus precisa de você, querido. Você que está aqui nessa noite pensando: não sei nem por que eu vim aqui. Achei que eu ia receber uma palavra de bênção. Essa é a melhor palavra de bênção da sua vida, que está despertando você, que está dizendo para você que você está incluída, irmãos. Você que entrou aqui, você está incluído nessa obra. Deus está dando a oportunidade de você participar de um plano tremendo de redenção. Deus está te dando a oportunidade de você participar de um plano que vai salvar a sua nação. E nós vamos fazer isso juntos. Deus ama você, querido. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer para você: Deus vai começar a gerar algo no seu espírito, porque você não é mais um neném espiritual. Você faz parte de uma geração profética. Você faz parte dessa geração que está entendendo que Deus está, sabe, trazendo algo dentro de você e fazendo você entender a sua responsabilidade no reino, para que você responda aquilo que Deus está esperando.